Agora no NAU, a melhor análise internacional, hoje com o professor de Direito Pedro Trovão do Rosário, a quem dou os bons dias. Professor, bem-vindo. Bom dia. O facto de a Casa Branca pedir imediatamente a saída de norte-americanos do Irão significa que algo muito grave está para acontecer? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, como habitualmente é um gosto estar consigo. De facto, nós temos que perceber que os Estados Unidos têm já dado diversas notas. O próprio presidente norte-americano, Donald Trump, já manifestou a intenção, inclusive com a expressão de que vai ajuda a caminho, até uma adaptação da expressão MAGA para amiga, portanto, Make Iran Great Again, portanto, vai sendo de alguma forma comunicado. Mesmo por parte de Netanyahu, enquanto primeiro responsável político israelita, também já manifestou não só que tem como garantida a intervenção dos Estados Unidos da América no Irão, só não se sabe é quando, e temendo inclusive pela existência de retaliações, de onde afigura-se como mais do que provável essa intervenção. Aliás, o que já vinha sendo de alguma forma desenhado desde o passado fim de semana. O que se coloca, se me permite, e perante esta sequência de certezas, ou somando todos estes fatores, é nós percebermos que tipo de intervenção, ou o que é que por parte dos Estados Unidos da América vai ser realizado. Nós temos já hoje os Estados Unidos da América, através da administração norte-americana, desta fase política norte-americana, a intervenção em vários cenários, ou seja, aquilo que, apesar de haver algum retrocesso relativamente à Ucrânia, mas aquilo que é uma clara aposta relativamente, por exemplo, à Venezuela, que todos nós temos presente, um ponto de interrogação sobre a Colômbia, aquilo que são as consequências da ação na Venezuela relativamente a Cuba e toda a tensão que daí resulta, a circunstância dos Estados Unidos da América, eles próprios continuarem com um intenso apoio relativamente a Israel, e a questão da Groenlândia. Ou seja, há aqui eu diria que uma enorme dispersão, não só de meios ou de recursos, mas também de um certo capital político que uma administração que foi eleita com base nesse movimento do MAGA, que quer que haja um investimento interno e não externo, que os recursos sejam afetos ao território norte-americano e não ao exterior. Quando temos nos Estados Unidos da América eleições, portanto, midterm, em novembro deste ano, com certeza que tudo isto nos vai alimentar esta interrogação. O que é que os Estados Unidos poderão fazer? É a questão, conforme Netanyahu comentava, quando é que o fará, mas também o que é que fará. Ou seja, o propósito é alterar o regime político, como aconteceu em junho do ano passado, com ponto sobre Israel, forçar o regime político, no caso, a razão invocada foi o programa nuclear iraniano. É efetivamente a intenção que impor uma alteração do regime, em que sentido ou em que forma é que o pretenderia fazer. Esta interrogação efetivamente coloca-se. Hoje afigura-se ser aquilo que determinará o tipo de ação dos Estados Unidos da América no Irão, que de alguma forma todos estamos a aguardar que ocorra. Esta efetivamente terá um enorme impacto naquela região do globo, e não podemos esquecer aquilo que é a proximidade da República Islâmica do Irão relativamente à Federação Russa, no que diz respeito a todo o apoio, todo o compromisso que tem existido entre estes dois Estados, para além, obviamente, daquilo que é a produção de petróleo. Já se coloca a questão no âmbito da Venezuela, colocando-se também relativamente ao Irão, porque alguns Estados, nomeadamente a República Popular da China, estão particularmente atentos relativamente a esse recurso do qual são tão carentes para a sua economia e para as suas finanças. São válidas então as declarações de Trump agora sobre a Groenlândia, que a Rússia ou que a China podem tomar a Groenlândia caso a América não o faça? Vejamos o seguinte, há com certeza relativamente à Groenlândia, Donald Trump tem, quando se refere à Rússia e à República Popular da China, realiza-o relativamente à questão das rotas, portanto, e a importância das rotas. Já houve aqui uma rota que foi, de alguma forma, posta em causa, até pela própria Federação Russa, em prejuízo da República Popular da China,
quando atua sobre a Ucrânia, aquilo que era como que o fim da Rota da Seda, que estava Xi Jinping, pessoalmente, inclusive um projeto particularmente pessoal do Presidente da República Popular da China, e assim foi posto em causa. O problema das rotas é efetivamente extraordinariamente importante para todos. Já o é assim, inclusive, pensemos nós em Vasco da Gama, pensemos nós em tudo aquilo que tem sido a história portuguesa também. Por outras palavras, é importante, mas a questão da Groenlândia passa, na ótica de Donald Trump, muito não só pela questão das rotas, como a possibilidade de aumentar, porque já existem, aumentar de uma forma mais livre, mais autodeterminada, aquilo que sejam as bases militares em território da Groenlândia. A questão das rotas, particularmente a partir de 2035, com o degelo, e também, não podemos esquecer, a questão do subsolo. A questão da existência de minerais, a existência de terras raras, agora entrou, entretanto, no léxico mais popular, a questão das terras raras, que também motivam Donald Trump. Donde os Estados Unidos da América, agora com esta administração, efetivamente redistribuírem um pouco aquilo que seja a forma de atuação, o comportamento e as áreas que consideram de maior intervenção. E por isso é que, relativamente ao Irão, se tem que perceber, será que os Estados Unidos da América, neste momento, a despeito da enorme importância que tem para Israel um outro regime na República Islâmica do Irão, como já, entre aspas, com muitas aspas, caiu a Síria relativamente também ao apoio que tinha da Federação Russa e a importância que tinha para a Federação Russa, assim aliviando um pouco a pressão sobre Israel. O que é que pretenderá relativamente ao Irão? É mudar o regime político, é uma nova fase política. Parece-me, digamos que já um braço muito, muito longo, e aí não há problemas de narcotráfico, aí não há problemas de segurança a nível do Atlântico Norte. Vai ser, eu diria que algo difícil justificar-se. Já, no plano do direito internacional será mais complexo ainda, mas justificar politicamente esse tipo de ação. Professor, qual é que considera ser o papel de J.D. Vance e também de Rubio na moderação ou não das intenções de Trump? Muito bem, excelente questão porque os dois representam realidades diferentes. J.D. Vance mantém-se como um vice-presidente que foi extremamente importante para a eleição de Donald Trump. É efetivamente alguém, e permite-me usar esta expressão, compreender-se-á até pela ponderação relativamente ao atual presidente. É um jovem particularmente bem preparado, que foi extraordinariamente crítico relativamente a Donald Trump. E neste momento, efetivamente, representando ele muito esse movimento MAGA, com certeza que olhará com algumas reservas relativamente à intervenção que os Estados Unidos estão a ter fora do seu próprio território. Já Marco Rubio é particularmente cauteloso, é também extraordinariamente preparado, obviamente, aliás, senão não estariam no local onde estão, a exercer as funções que estão, mas Marco Rubio, e é sempre esta imagem que utilizo como exemplo ou como prova, digamos, desta expressão, é alguém que vai mantendo dentro de todo este cenário, todo este tipo de ação, há uma inconstância que às vezes se sente, mas um particular cuidado e rigor no modo de atuação externa dos Estados Unidos da América. Veja-se relativamente à Venezuela, quando se manteve sempre, no dia, aquele sábado, numa conferência de imprensa e todos os dias seguintes, na afirmação de que os Estados Unidos da América intervieram na Venezuela no âmbito tão só para capturar alguém de acordo com o mandato de um tribunal norte-americano. E mantém sempre este discurso, ao contrário de um Donald Trump, que na mesma conferência de imprensa dizia: não, nós agora tomamos conta do sistema político ou do regime político venezuelano, o que nos interessa é o petróleo, nós vamos fazer a Venezuela novamente rica, nós vamos enriquecer o povo venezuelano, etc, etc. Donde são efetivamente dois elementos, um que no momento da tomada de posse, Marco Rubio, quando lança um cumprimento na sua língua nativa, em espanhol, este é um aspecto que pode parecer um colorido, mas tem o seu significado, tem a sua importância. Foi de alguma forma gozado, precisamente por quem estava mais próximo, pelo próprio J.D. Vance, e não podemos esquecer que
aquele que Marco Rubio não se esperaria tanto que tivesse esta ascensão repentina, porque também não se esperaria que Donald Trump saísse tanto do território dos Estados Unidos da América e apostasse tanto em política internacional como o tem feito, dando espaço, dando a necessária visibilidade a Marco Rubio pelas funções que exerce hoje na administração norte-americana. Professor, 30 segundos para terminar. O que é que o Senado pode fazer para impedir o Trump de atacar? Já vimos republicanos e democratas unidos. Exatamente. 30 segundos. Já vimos e vamos com certeza ver, até porque vamos ter, conforme referi há pouco, o midterm em novembro, vão-se posicionar com certeza vários candidatos. Há hoje que perceber dinâmicas internas nos Estados Unidos e é natural que, particularmente considerando que muita desta atuação externa norte-americana efetivamente corresponde à prática de atos de guerra, esses têm que ser aprovados pelo Poder Legislativo, não estão apenas na alçada, digamos assim, do Poder Executivo, ou seja, da administração norte-americana com Donald Trump. Professor Pedro João do Rosário, muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado. Obrigado. Boa quarta-feira. Obrigado.